Amém? Vamos ficar de pé? Para... Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus, faz minha alma falar com Deus, me satisfaz. Com todos vocês que estão aqui, todos vocês que nos acompanham pela transmissão do Facebook, que nós possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo para sermos guiados por Deus segundo a sua vontade. Amém. Aqueles que puderem, vamos colocar de joelhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai,
Nós te agradecemos por estarmos reunidos como família espiritual para aprender mais de Ti. Amém. Reunidos na Tua casa, casa de oração, reunidos nos lares dos nossos irmãos e irmãs que nos acolhem pela transmissão do Facebook. Que o Senhor abençoe a todos de uma maneira muito especial, segundo os Teus propósitos, pelo Seu poder, com a necessidade de cada um, Pai. Amém. Que o Teu Espírito Santo esteja sondando as mentes e corações e levando diante do Senhor os pedidos mais íntimos de cada um, os seus planos, os seus projetos, as suas dificuldades e limitações, que todos nós possamos estar sensíveis à Tua voz neste momento de aprendizado e crescimento. Amém. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas os irmãos já sabem, né, que nós seguimos por uma questão de facilidade, tanto aqui até também pela transmissão, que os pedidos de oração vocês podem fazer, alguns já fizeram, entregue para a Ivone aqui, que está aqui à frente, e os nossos irmãos e irmãs que estão em casa também podem escrever, podem compartilhar os seus pedidos de oração, que a Ivone está atenta também e vai registrar cada um deles para que ao final, depois da mensagem, nós possamos juntos orar uns pelos outros. Esses pedidos, todos os que estão sendo feitos durante esse período desta série de estudos das 28 doutrinas, eles estão sendo guardados, esses papeizinhos anotados e o que os irmãos colocam pela transmissão, nada está sendo descartado, tudo está sendo guardado, porque depois, na última quarta-feira de cada mês, até terminar a série, nós vamos reunir todos e orar juntos novamente por cada um deles, né? Então, vocês podem continuar se expressando, mas Deus sabe de todas as coisas. Como diz o nosso hino 500, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Ele realmente sabe, Ele realmente ouve e Ele realmente vê. O nosso texto para reflexão no dia de hoje é Êxodo capítulo 3. Nós vamos falar acerca da criação. Nós estamos passando pelas 28 doutrinas bíblicas adotadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas são doutrinas bíblicas para todo cristão, independente da sua expressão de fé, do seu vínculo de denominação religiosa. As doutrinas bíblicas é para todo aquele que crê em Deus e para todo cristão que busca ser guiado pelo Espírito Santo. Então podem deixar a Bíblia aberta em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 13 em diante. Mas nós vamos usar outros textos também, mas o nosso texto base é esse. E nós vamos falar da doutrina da criação. Como que foi desenvolvido a criação, como que Deus revela e como que nós compreendemos a partir da revelação de Deus acerca da criação. Na sequência, nós, na primeira doutrina, falamos a respeito da autoridade das Escrituras, a autoridade da Palavra de Deus através das Escrituras. Depois nós falamos acerca da Trindade, que se divide em Pai, Filho e Espírito Santo, e nós detalhamos bastante isso no último culto, né? Então aí já foram 5, né, doutrinas que nós passamos. E hoje nós vamos falar a respeito da criação, que é a 6ª doutrina. Como que nós devemos compreender como seres humanos, como cristãos, o que acontece com as pessoas que não acreditam. Tem muita gente que não acredita no criacionismo, né? Ele prefere acreditar no evolucionismo, mesmo que para que haja evolução, também tem que haver criação.
Porque você tem que considerar que alguma matéria existia. E você sempre vai voltar à mesma pergunta: quem criou essa matéria pré-existente? Da onde que veio tudo isso? Essa é a nossa questão quando se trata de criação. Êxodo, capítulo 3, versículo 13 em diante, o texto diz assim: Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Até aí. Eu sou, me enviou a vós outros. Quando nós olhamos para esse texto de Êxodo, que faz parte do Pentateuco, nós não podemos esquecer do escritor do texto. Quem é o autor do texto? O autor do texto é Deus. Né? É Ele que inspira, é Ele que revela, é Ele que apresenta, Ele é o autor. Moisés é o escritor. Moisés escreve. E Deus considera a experiência humana na escrita. Por quê? Porque Deus não está ditando a Bíblia. Ele está revelando. E na revelação ele está considerando a cultura da época. Ele está considerando os fatores daquele determinado momento, a maneira de cada um compreender e interpretar. Porque não adianta eu apresentar algo para vocês que não seja, que você não tenha o mínimo de base para o conhecimento. Você não vai absorver. Por isso, a revelação de Deus ao longo da história humana, desde a criação do ser humano, a revelação de Deus ela foi progressiva e cumulativa. Progressiva porque ela não veio de uma vez só. Deus não chegou para Moisés e falou: senta aí que eu vou ditar o Pentateuco para você. Vou ditar os 5 primeiros livros. Deus não fez isso. Deus ele foi revelando passo a passo, por milhares de anos, a pessoas diferentes que estavam sensíveis à sua voz e que eram capazes de, dentro da sua cultura, fazer analogias para compreender a expressão de Deus. Então, por exemplo, Davi, quando escreve o Salmo 23, ele faz uma analogia. Porque qual era a profissão de Davi? Davi fazia o quê? Pastor de ovelhas. E como pastor de ovelhas, ele escreve no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Porque ele era um pastor de ovelhas. Ele está fazendo uma analogia. O Senhor é o meu pastor, e na nossa tradução na língua portuguesa, nada me faltará. Por quê? Porque ele não deixava faltar nada para as ovelhas. O que ele está falando é, assim como eu cuido das minhas ovelhas e não deixo faltar nada, Deus cuida de mim e não deixa faltar nada daquilo que eu preciso, daquilo que eu tenho necessidade. Então, a revelação de Deus sempre tem um parâmetro no respeito ao que o ser humano é capaz de compreender. E foi assim e continua sendo assim até hoje. Deus nunca vai te apresentar algo que você não é capaz de absorver, de compreender. Até porque a linguagem de Deus é muito simples. A linguagem de Deus é muito direta. Ele não quer complicar nada. Ele quer revelar. E existem algumas questões na Bíblia que Deus usou um reforço de imagem, um reforço de linguagem por milhares de anos até que se solidificasse a ideia para que nós pudéssemos usar
o símbolo espiritual ao invés do físico. Por exemplo, a ceia. A ceia que nós participamos na igreja, ela vem da Páscoa. Que a Páscoa está em Êxodo 12. Agora, quando você olha da Páscoa até Jesus instituir a ceia, quantos milhares de anos passaram? Muitos milhares de anos se passaram até Jesus. E só em Jesus foi instituída a ceia. Porque se a Páscoa não estivesse fixada na mente e no coração, em que a pessoa fizesse aquilo quase como que naturalmente, ele não iria compreender o que é a ceia. E uma das coisas que eu sempre faço na igreja, muitos de vocês já viram, é a reproduzir a Páscoa para que a igreja entenda de onde veio a ceia. Por quê? Porque se eu não compreendo a base, eu vou ter mais dificuldade de compreender o final. Então é importante que nós tenhamos na memória as bases daquilo que Deus nos apresentou. Aqui em Êxodo capítulo 3, o texto ele está apresentando algo bastante interessante. Moisés pede algo para Deus. O que Moisés pede para Deus? Moisés pede para Deus, no versículo 13. Como que ele vai se apresentar, Qual é o seu nome? Quando os filhos de Israel perguntarem qual é o seu nome, o que eu direi? Qual é o seu nome? O que eu direi? Moisés pergunta o nome de Deus. Mas existe um problema para Deus revelar o nome. Porque quando você vai em Gênesis, volta um pouquinho aí na Bíblia e vai até Gênesis. Quando você vai até Gênesis, você vai ver algo bastante interessante. Que Deus, ele deu uma ordem ao homem. Que capítulo 2, versículo 18 em diante. Gênesis 2, 18 em diante. Olha aí. 18 e 19, é os versículos que nós vamos ler. Gênesis 2, 18 e 19. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deus criou todos os animais, todas as aves, todos os répteis, toda a criação e mandou que tudo passasse na frente de Adão para que ele colocasse nome. Para você ver que Adão foi criado um ser extremamente inteligente. Porque ele colocou o nome em tudo, não repetiu nenhum e não esqueceu de nenhum. Se fosse eu lá, ia passar o primeiro, formiga, elefante, coelho, tatu, formiga 2, coelho 2, tatu 2. Ia ser algo mais ou menos assim. Mas Adão era um ser extremamente inteligente, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, assim como nós, só que aqui ele não está corrompido pelo pecado. Então ele tem uma capacidade de memória fantástica, uma capacidade de memória incrível. Mas por que Deus mandou Adão dar nome a toda a criação? Volte mais um pouquinho aí no capítulo 1, no versículo
no capítulo 1, no versículo 29 em diante, aliás, 28 em diante. Opa, estou pulando o texto aqui, 26. Gênesis 1, versículo 26. Olha o que Deus fala. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o quê? Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Tá. Então Deus criou o homem, colocou o homem no Éden. O homem foi o último ser a ser criado. Quando o homem foi criado, todo o restante já tinha sido criado. E Deus, aqui no versículo 26 de Gênesis 1, fala que o homem teria sobre essa criação o quê? Domínio. E daí no capítulo 2 ele fala que o homem teria que dar nome. A ideia é, tudo que você nomeia, você domina. E nós fazemos isso até hoje. Quando você tem um filho, você dá nome a ele porque ele é domínio seu. Quando você tem um animal de estimação, você dá nome a ele porque ele é domínio seu. Quando alguém compra uma chácara, um sítio, ele coloca um nome, manda fazer uma placa ali, coloca, né, ali, sítio Canaã, chácara Canaã, né, Éden. Ele coloca um nome naquele lugar, porque é sinal de domínio. Né? É por isso que homem e mulher, quando se casam, a mulher recebe o nome do marido, porque é sinal que ela aceita o domínio dele. E é por isso que muitos homens hoje estão recebendo o nome da mulher, porque quem domina é ela. Né? Aquele que recebe o nome é quem está sendo dominado, é quem se sujeita ao outro. E aí nós temos um problema, volte lá em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, quando Moisés pede um nome a Deus, para que ele possa falar aos filhos de Israel, por que Moisés pede um nome? Porque todos os deuses pagãos e todos os deuses dos outros povos têm nome. Os outros deuses têm nome por quê? Porque eles são domínio humano, são criações humanas. E aí o próprio homem dá o nome para o Deus que ele quer criar. Quando Moisés pergunta qual é o nome de Deus, Deus fala, eu sou o que sou. Eu sou não é nome. Eu sou, na estrutura do texto hebraico, e eu trouxe aqui, essa aqui é a Bíblia hebraica, depois vocês podem ler. Né? Na estrutura do texto hebraico, existe um tempo verbal aqui que não existe na língua portuguesa, e daí você tem uma dificuldade de tradução. A dificuldade é que o presente perfeito, ele não existe na língua portuguesa. Muito menos o presente perfeito contínuo. É um tempo verbal que não existe na língua portuguesa. Por quê? Porque nós não somos, nós estamos, ou temos por algum período. Nós não temos idade, nós estamos com alguma idade, e no ano que vem teremos outra, e no dia seguinte já é diferente. Todos os dias, todo momento, todo segundo, nós estamos em constante mutação. Agora, Deus também sofre essa mutação? Deus tem essa variação? Ele não tem. Então Deus é um presente perfeito e contínuo. É esse o tempo verbal que o texto de Êxodo é escrito no hebraico.
A expressão do hebraico, quando Moisés escreve ali, inspirado por Deus, Deus se revelando a ele, quando ele vai falar, eu sou o que sou, ele fala, é raiar. É raiar. E depois, é raiar, verbo ser, no presente perfeito contínuo. O que Deus está falando? Eu sou e vou continuar sendo o mesmo todos os dias. Deus não está falando nome para ninguém. Deus não tem nome. Ou até pode ter, a gente que não conhece. A gente que não sabe. E Ele nunca revelaria o nome dele para nós. Sabe por quê? Porque nome é sinal de domínio. O que Deus está falando para Moisés, Ele não está revelando o nome. Ele está falando, diga para o povo de Israel, para o povo que quer me seguir, que eu sou o que sou. Eles não me dominam. Quem quiser me seguir, siga. Quem quiser crer em mim, que creia. Mas eu sou o que sou. É só isso que vocês vão saber. Então diga ao povo que o eu sou te enviou. A pronúncia desse verbo na essência, na sua raiz, que também permanece contínuo, do verbo ser infinitivo perfeito, a estrutura desse verbo, a pronúncia dele foi perdida ao longo do tempo. Se você fosse pronunciar, o que não é para se fazer, até porque como a pronúncia se perdeu porque deixou de ser falado, então qualquer maneira que você falar vai estar errado. Mas uma das pronúncias possíveis para Deus seria Yahuwah. Yahuwah, que é a estrutura hebraica, que quando vem para a língua portuguesa e você translitera, transliterar não é traduzir. Transliterar é você pegar o caractere hebraico e colocar um correlato em português. Por exemplo, você tem um símbolo no hebraico que no português é a letra B. Você tem outro símbolo no hebraico que no português é a letra L. Isso é transliteração, isso não é tradução. Quando você translitera a expressão do verbo ser, Yahuwah, e você traz ela para a língua portuguesa, ele vai formar Jeová ou Javé, que no hebraico é tudo a mesma coisa, considerando que o hebraico na essência não tem vogal. Então, o jogo de vogal é você que faz pela pronúncia. Tem os massoréticos, que é uma escrita que fica melhor para a gente compreender. Mas na essência ele não tem. Agora, o que acontece? Jeová não é nome de Deus. Javé não é nome de Deus. Assim como Yeshua, que transliterado é Jesus, também não é o nome de Jesus. É só o jeito que ele é chamado. A palavra Yeshua do hebraico quer dizer Salvador. E todo mundo olhava para ele e reconhecia Jesus como o Salvador. Na profecia de Isaías fala que o Salvador se chamaria como? Emanuel, que é o Deus conosco. Também não é nome dele. A profecia é: Deus vai estar conosco. Emanuel. Deus não revela o seu nome por causa desta cultura que nós conservamos em todos os povos até hoje, de que quem nomeia oferece domínio. Quando Deus criou homem e mulher, como é que o homem se chamava? Como que o homem se chamava? E a mulher? Não é. O homem não se chamava Adão e nem a mulher se chamava Eva. Isso é posterior. Quando o homem e mulher se encontram, o que o homem fala? Ela é varoa e eu sou varão.
era só isso. Os dois se olhavam de igual para igual e Adão, o homem, nesse momento, o homem que Deus mandou ele dar nome a toda a criação, ele não deu nome à mulher. Por quê? Porque quando você volta a percepção para o princípio, homem e mulher não podem viver em relação de domínio. A perspectiva de homem e mulher viverem nessa disputa de domínio um sobre o outro, isso já faz parte da corrupção do pecado. O homem e a mulher, que são regenerados pelo Espírito Santo em Cristo Jesus e voltam ao princípio original da criação, esse olha um para o outro de igual para igual, sabendo as suas responsabilidades e as suas diferenças, mas olham um para o outro de igual para igual. Não há superioridade, não há inferioridade, não há lateralidade. Vocês já viram aquela questão, né? Que inclusive está escrito no Talmud, que o homem, a mulher não foi tirada da cabeça para não ser autoridade, não foi tirada dos pés para não ser pisada, mas foi tirada da costela para andar lado a lado. É uma ideia bonita, mas no texto em si não é essa ideia. A ideia é que homem e mulher são os dois imagem e semelhança de Deus, porque Deus, na sua essência, ele não é nem homem e nem mulher. Ele é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Na sua essência, ele tem características masculinas, características femininas. E ele dividiu essas características, criando homem e mulher. É por isso que, quando homem e mulher se unem em ato sexual, no casamento, na relação conjugal, isso é divino, porque eles reconstroem aquilo que Deus dividiu. Deus criou o homem e mulher. Quando o homem e mulher se unem, é como se ele reconstruísse Deus. E reconstrói de uma maneira tão forte que é capaz de gerar uma nova vida. Porque Deus está presente. E é por isso que Deus não aceita a relação sexual ilícita. Porque ela une a divindade. E é capaz de gerar uma vida. A grande questão que Deus está apresentando aqui para Moisés é: só eu posso ser. E eu não sou domínio de ninguém. Vocês que são domínio meu. Todos vocês têm nome. Deus não tem nome. Nomear Deus é como se eu reduzisse a perspectiva da divindade dele. Porque agora ele passa a ser um ser dominável. E isso Deus não faz. Eu sou o que sou. É isso que ele mostra. Dentro dessa autoridade que Deus está mostrando para Moisés, é que Deus revela a criação para Moisés. E na sua criação ele mostra algo bastante interessante. Vai lá em Gênesis 1 de novo. Gênesis 1. Gênesis 1, o texto, no versículo 1, do 1 ao 5, o texto ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. E houve tarde e manhã do primeiro dia. O versículo 1, ele começa falando no princípio. No princípio. O texto hebraico
da maneira que ele foi expressa, vocês podem repetir comigo se quiserem. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, v'haaretz haytah tohu vavohu, v'hoshet al pnei tihum v'rucha Elohim mirahefet al pnei hamayim. Vayomer Elohim, vayhiyor, vayhiyor. Vayar Elohim et haor kitov, vayodel Elohim ben haor uven hahoshek. Vaikra Elohim lo ion, vai lá, cara lá, vai rierev, vai rivoquer, ion errado. Gravar? Né? Pode repetir. A expressão do hebraico, que está traduzido como no princípio, o hebraico ele trabalha com um texto que nós chamamos de constructo. Ele é como se fosse um diagrama onde se junta verbo, prefixo, sufixo, né, e mais alguns detalhes textuais. O que está traduzido como no princípio, Bereshit, do hebraico, Reishit, é o início. Esse B no começo, que é a letra Veit, é um reflexivo. E esse Ti no final é um possessivo meu. Né? Então o que Deus começa falando, Bereshit, é a partir de mim. A partir de mim foram criadas todas as coisas. A partir de mim foram criados os céus e a terra. É isso que Deus está revelando na criação. A partir de mim foram criados os céus e a terra. No texto hebraico, aqui no versículo 2, quando ele coloca Vihaaret hartar tohu vavohu, e a terra tornou-se disforme e caótica. A terra tornou-se disforme e caótica. O Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Era domínio de Deus desde o início. Todas as coisas, aquele que está sobre, é porque tem domínio. Desde o começo, tudo foi criado a partir de Deus, sobre domínio de Deus. Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. Os seres humanos e todos que nela habitam. Do Senhor é tudo. Tudo. Todo o universo. Deus ele vai formando a criação dia a dia. E vai passando por 6 dias até chegar o último dia. Que o que foi que Deus criou no último dia? Né? Qual é o último dia? O homem foi criado no 6º dia. Nós temos 7 dias. O que foi criado no 7º dia? O 7º dia. O 7º dia. Exatamente isso. Por quê? Porque Deus, como fala Isaías, ele é o Pai da eternidade. Ele tem autoridade sobre o tempo. Então ele pode aumentar um dia, pode diminuir um dia, ele pode estender um dia. Ele pode fazer o que ele quiser com o tempo. E ele fez a criação em 6 dias. E no 7º dia ele criou o dia. Ele estendeu um dia a mais. Por quê? Porque ele queria ter uma intimidade conosco de uma maneira diferenciada. Ele conhecia as nossas necessidades desde o início. E desde o início ele fala, eu vou ter um dia especial com eles. Eu vou ter um dia especial. E ele cria o 7º dia. Agora um detalhe da criação, que é bastante interessante. Quando você olha, por exemplo, o versículo 11. Olha o que fala o versículo 11 de Gênesis 1. Ele fala assim, produza a terra as ervas e dê semente às árvores frutíferas. Produza a relva
ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Produza a terra. Quando Deus dá uma ordem à terra, é que é algo bastante interessante, né? Deus dando ordem para um elemento inanimado, produza a terra. O que Deus está revelando aqui é que aquilo que Ele ordena passa a ser essência de algum modo. E aí, tudo aquilo que provém da terra, a sua essência natural de criação passa a ser a terra. E aí, quando você tem uma planta, como você tem uma árvore, seja frutífera, seja não frutífera, tudo aquilo que nasce da terra, já que a sua essência passou a ser a terra, quando você tira da terra, o que acontece? Ele entra num processo de morte. Porque morte é um processo, não é um ato. É um processo. Se você tira da terra, ele entra num processo de morte. Para ele não morrer, o que você tem que fazer? Plantar de novo. Volta para a terra. Volta para a essência da criação. Voltando para a essência da criação, ele ganha a vida de novo. Se você cuidar, se você regar. Versículo 12. A terra, pois, produziu relva e ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja espécie estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. Agora, quando você olha, versículo 20, olha aí. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Povoem-se as águas e voem as aves do céu sobre o firmamento dos céus. E criou, pois, Deus grandes animais marinhos e todos os seres vivos que rastejam e povoam as águas segundo as suas espécies. E também as aves do céu. Já viu que você não precisa ensinar ninguém, passarinho a voar? E ele aprende rápido, né? Ele nasce pequenininho, sem pena, sem nada. De repente ele está todo plumado. E ele, por instinto, naturalmente, ele quer voar. Porque aquilo é a essência dele. Ele quer voar. É por isso que eu não sou muito fã de passarinho em gaiola. Ele não nasceu para estar ali. A natureza dele é voar. Ele tem que voar. Mas algo que me chama a atenção também nessa questão da essência é a criação daqueles que foram criados nas águas. Porque as águas também passaram a ser essência dele. O ar não precisa nem falar, né? Se você tirar o ar dos pássaros, ele morre, né? Até nós também, né? Mas os peixes, se você tira ele da água, ele entra num processo de morte. E para ele não morrer, volta para a água. Tem que voltar para a essência da criação. E é isto que Moisés está revelando, Deus está revelando para Moisés, e o texto de Moisés está revelando para cada um de nós, hoje e a todo tempo. Se nós não voltarmos para a essência da criação, nós morremos. E qual é a nossa essência da criação? Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus mandou que a terra produzisse, ela produziu. Se você tira da terra, entra no processo de morte. Se você não volta, morre. Se você tira um peixe da água, ele entra no processo de morte. Se você não volta, morre. Se você sai de Deus, você entra num processo de morte. E se você não volta, morre. E se você voltar, não morre? Morre. Fisicamente morre, mas daí vem Jesus e que fala o quê? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, ainda
que morra, viverá. E não permanecerá na morte eternamente. Porque ele vai ressuscitar. E nós seremos ressuscitados num corpo incorruptível e viveremos para sempre com o Senhor, como fala Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 em diante. Onde o apóstolo Paulo fala: irmãos, eu não quero que vocês ignorem uma verdade, porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos que ficarmos, seremos transformados, e juntos encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Amém. É isso que Deus promete para nós. Agora, tanto o Gênesis, quanto o Êxodo, quanto todo o Pentateuco, Moisés está escrevendo, Deus está revelando acerca da criação. Por quê? Porque o povo estava desanimado, o povo estava agitado. Moisés escreveu esses textos levando o povo para Canaã, no meio do deserto. Sabe uma coisa que me chama muita atenção? Como é que Moisés teve tempo para escrever? Porque tinha aproximadamente 2 milhões de pessoas seguindo Moisés no deserto. Muita gente reclamando, muita gente se queixando, reclamando: mas Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer no deserto. Jetro, que é o sogro dele, teve que intervir e falar: começa a dividir líderes aí, senão você não vai aguentar. Você não vai dar conta de atender todo mundo. Muita murmuração, muita reclamação. Como que nós podemos fazer? E aí, no meio desse tumulto todo, é que Deus dá uma revelação para Moisés. Moisés, fala para esse povo o seguinte: primeiro, eu sou o que sou. Quando ele fala eu sou o que sou, ele está falando o quê? Eu não mudo de ideia. Vocês não me dominam. Eu não vou fazer o que vocês querem. Não adianta fazer birra. Já passaram da idade do peso de fazer birra. Então não adianta fazer birra. Não vão voltar para o Egito, porque eu falei que nunca mais vocês iam voltar para lá e nunca mais vocês veriam aquele povo de novo. Vocês estão seguindo para Canaã. Fala para eles que eu sou o que sou. Ninguém me domina e eu não mudo de ideia. E é essa a confiança que nós temos em Deus. Já pensou se Deus mudasse de ideia? De repente ele poderia falar assim: eu não vou voltar lá mais não. Como diz o povo antigo, né? Quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Né? Aquele povo não tem jeito, está cada vez pior. Eu não vou voltar mais lá não. Mas Deus não faz isso. Ele não muda de ideia. O que ele está revelando para o povo é: acalmem-se. Acalmem-se, porque fui eu que criei todas as coisas. Sou eu que sustento todas as coisas. Sou eu que vou sustentar as suas necessidades. Sou eu que vou dar jeito nas suas limitações. Sou eu que vou andar com vocês todos os dias até vocês chegarem aonde eu quero que vocês cheguem. É isso que Deus está falando. Vocês não me dominam. E não adianta fazer biquinho, não adianta fazer birra. Mas creiam numa coisa: eu nunca vou abandonar vocês. Amém. É isso que Deus fala para a gente. Desde a criação. A beleza da criação de Deus é que o ser mais importante da criação, quem é? O ser humano, o homem. É o ser humano. Nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Você é insubstituível para Deus. Você é incomparável. Não existe uma pessoa no mundo que possa substituir você perante Deus.
É você. É por isso que Deus fica muito triste quando alguém se perde pelo caminho. Assim como Judas se perdeu depois de ter andado 3 anos com Jesus. E Deus fica muito triste com isso. Por quê? Porque não dá para substituir. Não dá para colocar outro no lugar. É você que Deus quer. É você. A Bíblia fala que nós somos a menina dos olhos de Deus. Menina dos olhos é uma expressão única, porque a nossa íris é única. Tem até identificador, né, de tão único que é. E além disso, é uma das, se não a mais, mas uma das partes mais sensíveis do corpo. Quando você vai levar um tombo ou alguém joga alguma coisa na sua direção, a primeira coisa que você protege é os olhos. Porque é sensível. Você protege os olhos. É um instinto, é natural. Esse instinto natural também Deus tem por nós. Somos a menina dos olhos dele. Ele sabe que nós somos frágeis, que nós somos limitados. E qualquer coisa que tenta nos atacar, ele vem para nos proteger. Ele vem. Porque ele promete que vai ser assim. Aí você entende que essa criação de Deus não vai se perder. Nós não vamos nos perder quando nos mantivermos sensíveis à voz do Espírito Santo, com foco em Jesus Cristo. Porque quando Jesus voltar, todo o restante da criação vai acontecer o quê? Se ajoelhar, né? Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Aí falando dos seres humanos. Mas falando de maneira geral, o restante da criação, os animais, as árvores, todo o restante da criação, quando Jesus voltar, vai acontecer o quê? Vai extinguir. Nada do que existe nesse mundo vai ficar em pé. E aí Deus vai reconstruir. Apocalipse 21, onde Deus agora se revela para João, e ele fala o quê? Eis que vi um novo céu e uma nova terra. Abre lá o texto. Apocalipse. E a gente encerra com ele. Apocalipse 21. Olha o que Deus vai fazer com esse mundo que as pessoas gostam tanto, né? Ele vai destruir tudo. E aqui no versículo 1 do capítulo 21 de Apocalipse fala: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Pode escrever, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo neste mundo vai acabar. O que não vai acabar é a presença de Deus em nós. O que não vai acabar é a eternidade que nós temos com Deus. Isso ninguém vai tirar de nós. O único que pode tirar isso de nós somos nós mesmos. Porque nós temos livre-arbítrio. E infelizmente,
muitas pessoas estão escolhendo não participar da eternidade. Deus chora, mas não pode interferir no livre-arbítrio de ninguém. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos cheguem à salvação. Todos cheguem à salvação. Deus nos criou para passar uma eternidade conosco. E nós, como cristãos, como filhos de Deus, queremos passar uma eternidade com o nosso Pai. Nós fomos criados para isso. É lá que nós queremos chegar. Enquanto nós não chegamos lá, Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Nunca abandonou o povo de Canaã, do deserto caminhando para Canaã. Nunca vai abandonar e desamparar a gente em toda a nossa trajetória. Estamos vivendo dias difíceis. Estamos caminhando, graças a Deus, acredito eu, para o fim dessa pandemia. Nós conseguimos ver alguma luz no fim do túnel. Mas, enquanto ainda estamos nesses dias difíceis, nesse período difícil, Deus continua falando a mesma coisa. Ainda que nós tenhamos que andar pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. E nesta caminhada, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Nós vamos todos os dias ser guardados por Deus. Amém? Amém. A Ivone tem os pedidos de oração. Enquanto a Ivone fala os pedidos de oração, deixe a sua Bíblia aberta em Números, capítulo 6, dos versículos 24 a 26. O irmão Marcos, ele agradece as bênçãos e os cuidados de Deus e pede oração pela saúde da Priscila e também pela saúde de sua sogra Luzia. João Honório pede oração por ele e pela família. Peço oração pelo Francisco Domingos, Luiz Miguel Viana. O Jaime agradece a Deus pelas bênçãos e agradece também aos irmãos pelas orações. A irmã Mozarina, ela pede oração pela sua família. O Sandro, ele pede oração pela sua mãe, Valmira. Valmira. É Valmira, né? Valmira. Também tem um pedido de oração aqui pela família e pelos amigos. E a irmã Jo e o irmão Luiz pede oração pela Mariazinha Rossetti e também que nós precisamos muito do Santo Espírito. Também oremos para que tenhamos, né, o Espírito Santo em nossa vida. E o irmão, ali eu não sei o nome, o seu. Ele agradece a Deus pelas bênçãos da vida e por nos dar o suficiente todos os dias pela nossa sobrevivência. Ah, tá bom. A irmã Marlene, ela pede oração por ela e por sua família. A Luísa pede oração pela sua mãe. A Maria Augusta, ela agradece a Deus pelos ricos cuidados com ela, com a sua família, amigos e irmãos em Cristo. E pede que continuemos orando pela Isabelle, pela Rosângela, que estão passando por quimioterapia. E também que continuemos orando pelo Pedro Carlos. E a Vanessa também pede que continuemos orando pelo irmão da amiga dela, o Fernando. Ele está com Covid, né? Está internado. Esses são os nossos pedidos e agradecimentos. Vamos orar também pelos nossos irmãos ali de Santo Anastácio, que estão em Mato Grosso visitando a família, mas contraíram Covid. Então, o irmão Admilson, que está internado ali, né? A irmã Edna, a Rafaela, né? A irmã da Edna, seu marido, né? Todos ali, né? Contraíram Covid, mas o irmão Admilson está internado. Então, que Deus continue cuidando de todos ali de maneira especial. Orar também pelo Pedro Lucas, né, pelo Luciano e a Eliane. Né, vamos continuar orando por eles também.
Vocês abriram as suas Bíblias aí, em Números? A palavra de Deus nos diz que quando nós falamos em outra língua, também temos que ter intérprete, né? Então vamos fazer a bênção araônica em hebraico e vocês serão o intérprete. Eu vou ler versículo por versículo e vocês leiam em português, por favor, em voz alta. Versículo 24. Ivalerká Adonai Viish Mereká. O Senhor te abençoe e te guarde. Yaera Adonai Panai Veleká Virhuneká. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Yasa Adonai Panai Veleká Viasem Leká Shalom. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. É assim que a palavra de Deus pede que nós abençoemos os filhos de Israel, os filhos de Deus. E nós somos parte do Israel de Deus, porque em Cristo Jesus somos justificados para a vida eterna. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Depois temos o cântico final. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Amém. Te agradecemos pelo privilégio de sermos criados à sua imagem e semelhança, pela atenção que o Senhor dispensa a cada um de nós, a atenção pelo teu poder, cuidando de nós como povo do Senhor aqui na terra, mas também cada um de nós nas nossas necessidades individuais. O Senhor é o Deus de perto, é o Deus de longe. O Senhor é o Deus que habita em nós, que sonda as nossas mentes e corações e sabe o que todos nós precisamos e tem aberto a nossa mente para que nós compreendamos e vivamos debaixo da tua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Amém. Pai, colocamos em tuas mãos todos os pedidos de oração que foram expressos aqui. A expressão do pedido de oração é a expressão da confiança que cada irmão, que cada irmã, cada filho do Senhor tem, que o Senhor está inclinando os seus ouvidos e os seus olhos estão atentos a cada necessidade, a cada projeto, a cada plano, a tudo o que os teus filhos necessitam. O Senhor tem atendido, tem provido e tem conduzido com sabedoria e discernimento espiritual. Então colocamos em tuas mãos os nossos irmãos que pediram pela restauração de saúde, que precisam da tua intervenção, que precisam que o teu Espírito Santo conceda a paz que excede todo o entendimento, conceda sabedoria aos médicos, conceda a restauração da saúde, da vida, da força, a restauração familiar para aqueles que estão em conflitos, a restauração da fé para aqueles que estão desanimados. Que o Senhor esteja cuidando de cada um e cada família por eles representados. Amém. Nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz, pelo cuidado que o Senhor tem de se revelar a nós, de maneira que nós compreendamos o que o Senhor tem a falar com cada um de nós. Amém. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, possamos descansar em Ti e acordarmos revigorados para o dia que o Senhor preparou para nós. Amém. Para os que nos acompanham pela transmissão do Face, que também o Teu poder esteja sobre eles, que o Senhor dê ordem aos Teus anjos para estarem em cada lar, cuidando de cada um deles de maneira muito especial. Que o Teu amor infinito, que a graça salvadora e santificadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada irmão, sobre cada irmã e sobre cada família, por todos representados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Bom descanso e bom restante de semana, em nome de Jesus. Amém. Senhor, em minha vida, você ser meu poder. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim.
sedento teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça